Começar com a deputada Tabata. Próximo passo, não vejo evolução das propostas, mas, assim, quanto ao diagnóstico, a senhora acha que a gente conseguiu passar um cenário, essa é a visão do MEC, a gente está acompanhando. Esse ano foi perdido para a educação, bom, não é que esse ano foi perdido para a educação, a gente está caminhando para ter uma década inteira, os últimos 10 anos perdidos no Brasil, não só para a educação, para tudo, para a economia, para emprego. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele afundou. Enem está ameaçado? Não está ameaçado, e peço para que esse tipo de informação não seja divulgado, porque não é verdade, e isso causa um mal-estar na população. O Enem está garantido, de fato, a licitação tinha 7 anos, o contrato a gente conseguiu, foi ao TCU para pedir um waiver, porque o contrato deveria ter sido renovado, um contrato tinha 7 anos, a gráfica pegou fogo, a gente conseguiu resolver isso rapidamente e está garantido o Enem. E quanto às informações que eu dou, todas elas, se alguma for mentira, tem TCU, AGU, CGU, Ministério Público, todo mundo pode me pegar. Então, assim, as informações que a gente passa são as informações que não são distorcidas, as informações todas são checadas e a gente tem que cumprir isso. Formação de professores, sim, queremos investir, recebemos o convite, mas não chegou o convite. Ali, no plenário, eu tentei ser gentil. A gente mandou para a sua equipe, a gente depois vai disponibilizar. Por favor, vai estar no Twitter, quatro envios para a sua equipe. A sua equipe talvez não tenha passado para a senhorita, mas aí é uma questão de gestão da equipe da senhorita, perdão. Não é problema. Perfeito. A gente vai estar disponibilizando isso, tá? Foi enviado para a sua equipe. Na verdade, foram 4 interações. O MEC não está passivo, o MEC não está passivo na manipulação da situação. Bom, essa parte daqui. Já pode distribuir agora? Então, pode distribuir, tá? Vai passar aqui para distribuir. Os 4. Todos temos as nossas histórias, algumas histórias são mais pesadas que as outras, Deus dá a cruz conforme a sua capacidade de carregar. Eu respeito a sua história, minha história de superação, todo mundo tem a sua história. As familiares. A gente recebeu outra informação, senhorita Tabata, a gente recebeu, sim, a universidade, os 2 secretários, está disponibilizado na nossa agenda, a gente já falou com o professor, com o reitor da Universidade Federal Fluminense, tanto o Fogel quanto o Arnaldo, que são os responsáveis, secretário executivo, secretário do ensino superior. Ele é muito educado, é um médico, ele tem deficiência para se locomover, ótima impressão que a gente teve dele. A gente está encaminhando as situações, está conversando. O orçamento deles, em 2019, de 2 bilhões, o contingenciamento foi de 55 milhões, 2,5% de contingenciamento. E a gente está administrando isso de uma forma democrática. A deputada Margarida Salomão. Deputada Margarida Salomão, assim, a senhora é de uma educação, uma gentileza, adorei, a senhora vai ser muito bem-vinda ao MEC, vamos conversar com vários parlamentares do PT já foram lá, podemos discordar, mas, assim, esse é o jeito democrático, eu sou 100% alinhado. Relação custo-benefício da análise longitudinal. Eu não comparei o Brasil com o Japão, eu comparei o Brasil com os países da América Latina. E aí a nossa história é muito mais próxima. Eu concordo que não dá para comparar com o Japão, por isso que eu olho a América Latina. E o nosso resultado está aquém da América Latina, inclusive gastando mais. E a outra coisa que é interessante, que a gente também faz a mesma análise para os estados e municípios ao longo do Brasil. Então, a gente vê que tem muitas soluções boas acontecendo no Brasil. Não é que tem que olhar só para fora. Tem, por exemplo, o município de Teresina, ele está tendo um desempenho, do deputado Átila, está tendo um desempenho maravilhoso. A gente tem que replicar, tem vários municípios no Ceará que estão tendo resultados maravilhosos, com resultados baixos, com custos baixos. E isso a gente tem como replicar pelo Brasil todo. Então, a gente tem que fazer uma análise custo-benefício, porque é a forma racional e científica. Sem dogma, eu não sou dogmático, a fé, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, assim, a minha fé é a Deus, a ciência, a razão. Vamos discutir isso sem dogmas. A dicotomia superior e básica, eu concordo que a gente precisa libertar as universidades. Elas têm muita receita presa, e mesmo quando elas conseguem as receitas, gente, se puder diminuir aqui só a conversa, que eu estou respondendo a deputada,
Então, o que acontece? Muitas universidades teriam, não todas, mas muitas, teriam como conseguir receitas extras. E elas não conseguem, elas não chegam às receitas. Você pega, mesmo caso aqui de algumas universidades, tem muito patrimônio imobiliário que está largado. Então, a gente precisa criar um instrumento, isso com as bancadas parlamentares do governo, da oposição, da situação. Exatamente. Então, a gente quer destravar essas coisas para viabilizar o quê? Liberar orçamento para as universidades, que também, aí já aproveitando o gancho do parlamentar Tiago Mitraud, do Novo de Minas Gerais, a gente precisa conversar com todo mundo, porque senão a folha, crescendo vertiginosamente, vai comer o recurso que vai para a pesquisa e para o aluno. Então, a gente precisa, sim, buscar eficiência, métrica e transparência. Aqui, eu pulei aqui o deputado Alencar Santana. O deputado Alencar Santana falou de balbúrdia, MEC, dois ministros em 5 meses. Foi 2 ministros em 5 meses, eu concordo com o senhor. Queda de protocolo na segurança, a gente mandou os responsáveis embora, isso não quer dizer que vazou. Simplesmente o procedimento está longe do que a gente considera uma gestão eficiente. Houve falha e os responsáveis foram imediatamente identificados, o problema veio à tona pela gestão do MEC e eles foram imediatamente dispensados pela falha no protocolo de segurança. Não houve roubo, não houve fraude, o que houve foi a inoperância de acordo com o que a gente considera que deve ser uma questão tão sensível quanto as provas. Eu acho que isso mostra a gestão, a velocidade com que a gente encaminhou e resolveu as coisas. O PIA, eu escrevi sim com meu irmão, é um trabalho que foi divulgado em vários locais, teve um impacto positivo, e é o que eu acho que a classe média e o povo gostariam de ter um instrumento de poupança com isenção tributária mais eficiente, é um tesouro direto sem pagar imposto, porque hoje no Tesouro Direto você tem que pagar imposto sobre o ganho nominal que você tem de capital. Então você isenta o pequeno poupador e o pequeno investidor de imposto e permite a ele investir em outras coisas além de títulos do Tesouro. Então é para beneficiar o povo e o pobre, não é para prejudicar. Hoje o rico tem todos esses instrumentos, eu quero trazer esses instrumentos para o pobre também. O senhor falou da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um bom exemplo, mas um bom exemplo de gestão. Porque onde teve planejamento central, os sábios da capital ditando para as cidades, impondo a oposição, foi na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um desastre. Então, ali fica muito claro entre a gestão centralizada, com onde você tem uma visão de um grande sábio dizendo eu sou mais inteligente, você faça assim, de uma conversa plural com todo mundo, secretários municipais, porque tem exemplos. Nos municípios estão dando certo. Então, o que a gente fala é, sim, a Coreia do Sul é um exemplo, a Coreia do Norte não é um exemplo. Respeito pela educação brasileira, eu acho que eu sou uma pessoa respeitosa e educada. Pode ser uma percepção equivocada que eu tenho, mas eu tendo a respeitar bastante as pessoas enquanto elas me respeitarem. Voltando ao deputado Tiago Mitraud, desculpa, falei direito? Mitraud, me desculpa, é francês, desculpa. Perdão, mas também, dado o meu nome, né, a quantidade eu também, né, eu também, então... Diversificar as fontes de receita, 100% alinhado. A gente precisa libertar as universidades, elas estão engessadas, não conseguem fazer... Fica centralizado, mesmo que um departamento que está super de odonto, que é ponta no Brasil, odonto é ponta científica, pesquisa, ele não consegue obter os recursos. Se alguém inventar a cura da dengue, esse grupo de pesquisa, sei lá, 50% do recurso tem que ir para o grupo de pesquisadores, essa turma tem que ficar rica. Por que não? Como acontece lá fora. A outra metade vai para a universidade. A gente vai tá para apresentar, o senhor é bem-vindo, a gente quer discutir antes de apresentar publicamente. Apresentou o MEC sem conversar com ninguém. Não, a gente quer conversar com todo mundo até o final do mês. Até o final do mês, os representantes do povo, eu acho que a gente pode pelo menos conversar. Aqui é realmente quebrando os dogmas. Qual é o problema? As universidades estão engessadas. Tem gente que quer produzir, tem capacidade de trabalhar, só que não consegue transformar em riqueza tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que quebrar dogmas, trazer o pessoal para conversar. Tem gente que quer produzir, quer trabalhar e não consegue, tem gente que não quer. Não é 100% de anjo que está nas universidades, né? E é isso que a gente prega. O diálogo, a abertura, mudar. Por que não pode falar? Por que a gente não pode discutir? Por que a gente não pode questionar? É dogma? É como? Então, são várias ideias que a gente está apresentando, as incubadoras de empresas dentro das universidades, utilizar o patrimônio. Tem muita universidade muito rica em termos de imóveis. Eles podem pegar, criar fundos imobiliários com toda a governança possível, blindado, negociado na Bolsa, CVM, 1000, para evitar qualquer desvio, e aí essa receita ir direto para a universidade, para pesquisa, para aluno. Então, esse tipo de solução a gente quer trazer.
cobrar dos alunos, eu sou contra. Por quê? De graduação. Por que eu sou contra cobrar de alunos de graduação? Porque eu acho que é uma discussão que vai ser muito acalorada e a gente pode avançar em áreas que vão trazer retorno maior. Gente, por favor, estou aqui atendendo todo mundo, né? Por favor. Deixa eu terminar de responder só essa. Foi o tempo que estava falando. Esse último que é importante. Posso ou não? Então, o que acontece? Eu sou contra cobrar do aluno de graduação também numa análise custo-retorno. A gente vai gastar uma energia gigantesca para pouca receita que a gente vai pegar de poucos alunos que são de famílias ricas e vão pagar. Às vezes o aluno é de família rica, mas o pai é desnaturado também. Então, a gente tem que... Eu acho que se a gente focar, por exemplo, na cobrança de pós-graduação, porque daí você não tem que discordar. Está lá o bonitão com diploma de advogado querendo fazer um mestrado. Pô, paga. Esse tem condição de pagar. O aluno de graduação, eu acho que não. Esse a gente poderia postergar. E não é para toda a pós-graduação, mas para algumas que têm visão de mercado, a gente poderia cobrar e daria mais receita na relação custo, energia, retorno financeiro para as universidades. Eu acho que eu respondi tudo da folha. O senhor está certíssimo. Se a gente não mexer com a folha, vai explodir. Hoje a gente já gasta mais de 15 bilhões de reais com o professor federal aposentado. É mais do que vai para Estado e município via Fundeb. E isso vai crescer vertiginosamente, vai esmagar o dinheiro e o orçamento do MEC. Então, para defender, a gente precisa remodelar toda a estrutura das universidades e dar liberdade para elas crescerem, como é lá fora. A universidade é um centro de riqueza, de conhecimento, gera-se riqueza nas universidades. Aqui no Brasil, do jeito que está, é uma draga de recursos. Obrigada, ministro. Obrigado.